Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre alguns livros da série de Anne de Green Gables, da autora canadense Lucy Maud Montgomery. Então, a série completa tem uns 13 livros, 8 livros da história principal e mais uns 5 livros de contos, se eu não estou enganada, mas eu só tenho os 6 primeiros livros que eu ganhei de uma amiga muito querida, então eu vou falar apenas desses 6. Nós podemos falar também que esses livros são um romance de formação, ou seja, nós vamos acompanhar todo o desenvolvimento de uma personagem principal, desde sua infância até a sua fase adulta, né? Todo o seu amadurecimento. E é disso que retrata aqui esses livros. Bom, o primeiro livro é o Anne de Green Gables. Aqui nós vamos ter um casal de irmãos, que é o Matthew e a Marilla. Eles já são, assim, idosos, são sozinhos, nunca casaram, então eles vivem juntos. E aí chega um determinado momento que eles decidem adotar um rapaz, né, um jovenzinho, para ajudar ali com os trabalhos da fazenda, né, os trabalhos pesados. E a gente pode até estranhar isso hoje em dia, ver como exploração do trabalho infantil, né, com certeza, mas aqui nessa época, isso aqui acho que é começo do século XX, se eu não me engano, em que a história se passa, né? Era muito comum as pessoas adotarem crianças com esses fins. E isso era visto como algo muito bondoso, muito caridoso, porque afinal de contas, você está tirando uma criança do orfanato, né? Mas enfim, voltando à história. Eles decidem adotar um garoto, então eles falam, eu ia falar, eles ligam, né? Mas não, eles mandam uma carta lá, um recado para a diretora do orfanato, falando, né, do interesse deles. E aí ela manda, só que manda a pessoa errada. Eles pediram um menino e ela manda uma garota, que é a Anne, fazendo toda uma confusão. Bom, nessa história aqui, a Anne é bem novinha, ela tem uns 8 anos de idade, mais ou menos, e ela é muito falante, muito sonhadora. E aí, quando ela chega, né, na casa desses irmãos, quando ela chega lá em Green Gables, que é o nome da propriedade em que ela vai morar, os irmãos se assustam, né, porque não era aquilo que eles tinham pedido, e eles acabam decidindo devolver ela pro orfanato. Eles não querem uma menina. Mas, né, passado ali um tempinho, eles se arrependem, desistem dessa ideia e decidem ficar com a Anne, porque ela é uma menina muito encantadora, muito dócil, muito carinhosa, e eles se apaixonam por ela, né? Não tem como, a Anne é essa pessoa assim encantadora. E a partir daí, nós vamos acompanhando então o desenvolvimento dela, é, seu amadurecimento, né? A sua fase infantil, a criação de novas amizades, novas, entre aspas, inimizades, né? Porque não são inimizades sérias, né? Não é nada pesado, coisa de criança mesmo, né? A gente vai acompanhando as travessuras, né? Os sonhos, os pensamentos, a forma como ela vê o mundo, as decepções também. E como ela vai conseguindo conquistar todo mundo ao seu redor. Porque a Anne, ela não é aquela protagonista perfeita, pelo contrário, ela é cheia de defeitos, digamos assim, né? Cheia de coisas impróprias, inapropriadas, né? Tipo, ela responde, é respondona, né? Então vem uma visita em casa, fala alguma coisa, quando ela não gosta, ela rebate, né? Sendo que ela deveria, entre aspas, ser educada e não falar nada. Mas é devido exatamente a essa autenticidade que ela tem, que ela vai conquistando todo mundo, né? Todo mundo acaba se apaixonando por ela. E é muito bonito ver a pureza de uma criança, né? Esse aqui é o meu livro preferido. Ele é muito fofinho, é muito gostosinho. A gente vai acompanhando essa fase mais infantil e da pré-adolescência da Anne. É muito bonitinha. O segundo livro é o Anne de Avonlea. Avonlea é o povoado ali em que essas pessoas vivem, então Green Gables está em Avonlea, e aqui a Anne ela já tem uns 15 anos de idade,
ela começa a dar aulas na escola local, né, como professora ali primária. E aqui, eh, no livro anterior, era uma busca pelo pertencimento. Aqui já não tem mais isso, porque ela já pertence àquela família, àquele local. Aqui é mais uma busca por ideais, né? A gente vê que ela cresceu, mas ela ainda enfrenta coisas ali da fase em que ela vive, que no caso aqui é a adolescência. Então aqui ela continua tendo sonhos, agora ela tem ideais, é como se ela quisesse mudar o mundo com suas próprias mãos, mas utilizando os recursos que ela tem, que é basicamente aqui na escola, né, com aquelas crianças. Então ela continua enfrentando desafios e conquistas, mas agora com base, né, na adolescência, são novos desafios. O terceiro livro é o N da Ilha. A ilha aqui é a ilha do príncipe Edward, que é onde está Avonlea, o povoado, né? Aqui a Anne já tem uns 18 anos e ela está indo para a faculdade, né? Então ela é essa jovem adulta, é aquela fase somos adultos, mas ainda muito jovens. O que fazer, né, da vida, como enfrentar a vida. Então, nesse período ela vai enfrentar questões como sair de casa pela primeira vez, né? Passar muito tempo fora de casa, longe da família, se desenrolar ainda jovem, né, em outro local, em outra cidade, os perrengues da faculdade também, essa mudança também de sair de uma cidade pequena, né, que era o povoado ali de Avonlea, para uma cidade muito maior, com estilo de vida diferente do que ela é acostumada. Mas é claro que ela consegue se sair muito bem, apesar dos pesares, né? Então, essa fase aqui da vida, que ela é uma jovem adulta na faculdade, longe de casa, longe da família, longe dos amigos, tentando se virar nos 30. O próximo livro é o Anne de Wind Poplars. Aqui a Anne já tem uns 22 anos, ela já está formada e ela se muda, né? Ela vai para uma nova cidade, onde ela vai assumir o cargo de diretora de uma escola. E aí ela vai morar nessa casa chamada Wind Poplars. E aqui, esse livro ele é diferente dos outros porque ele é um romance epistolar, ou seja, ele é formado por cartas. A gente fica sabendo da maioria dos acontecimentos através das cartas que a Anne manda para o Gilbert, né, que é o seu namorado. Eles ficaram juntos, né, no livro anterior, e que eles estão engatados nesse namoro, e ela vai contando as coisas para ele, né, porque ele mora em uma outra cidade. Então eles têm um relacionamento à distância e se comunicam através dessas cartas. E nesse livro ela está enfrentando principalmente a questão da profissão, né? Ela tem que mostrar o seu profissionalismo, porque muitas pessoas acreditam que ela não é boa o suficiente para esse cargo de diretora da escola, então ela tem que mostrar que é capaz, que é boa sim, e ela consegue, né? Porque a Anne é uma querida e assim, entre erros e acertos, mas ela acaba se saindo bem em tudo que ela faz. Além disso, né, a gente vai acompanhar esse romance aí, esse namoro à distância por cartas, né? Imagina, se hoje com toda a tecnologia que existe já é, eu acredito, né, um pouco difícil você se relacionar à distância, podendo fazer chamada de vídeo todos os dias. Enfim, imagine aqui nessa época que eram somente através de cartas. Mas é essa fase da vida aí que a gente está tentando se colocar no mercado de trabalho e sem sermos julgados por sermos jovens, por sermos mulheres, por estarmos tão jovens em uma posição mais superior, assim, de liderança. Então, é bem legal esse livro também. O penúltimo livro que eu tenho aqui é o Anne e a Casa dos Sonhos. Aqui ela acabou de casar com o Gilbert e eles se mudam, né? Eles vão agora para Four Winds, que é um povoado ali também, da ilha do Príncipe Edward. E então nós vamos acompanhar agora essa fase da vida da Anne. Ela tem uns 25 anos aqui no começo desse livro. Então nós vamos acompanhar o início de um casamento, a construção de um lar, de uma família,
a felicidade, né, desse casal em ter o primeiro filho, por exemplo, mas também a dor da perda, porque o bebê acaba morrendo. Então, aqui mostra toda a força, né, da Anne, porque ela tá longe de tudo, ela deixou sua profissão, né, mas por escolha própria, ela decidiu que agora ela queria ser uma esposa dona de casa. Então é isso que ela faz e ela é muito feliz com essa decisão. Então é interessante acompanhar que ela conseguiu realizar todos os seus sonhos, né? Então, de ser professora, de ir para a faculdade, de sair de casa, de fazer novos amigos, conhecer o mundo e agora estar com o grande amor da sua vida, que é o Gilbert, construindo essa linda família e vivendo para o lar, para os amigos ali que ela faz, né, nessa nova cidade que eles moram. E tem também essa questão dos filhos, né? Aqui eles começam a ter os primeiros filhos e enfrentando grandes perdas, né? Ela já havia passado por uma grande perda e aqui ela tem uma mais profunda, né? Porque você gerar uma vida e depois acabar perdendo, eu imagino que seja muito triste. Então vai mostrar aqui toda a força e coragem da Anne. Bom, e por último, nós temos o Anne de Angleside. Aqui, né, Angleside é o nome da propriedade deles, né? Eles se mudaram para uma nova vila, que é a vila de Glen St. Mary, e eles adquiriram essa propriedade e colocaram esse nome. Aqui já se passaram muitos anos, desde o final do livro anterior. Aqui a Anne já está com uns 34 anos, mais ou menos. Ela e o Gilbert já têm vários filhos. E aqui o ponto de vista ele já muda um pouco. Então a gente passa a acompanhar as percepções e as coisas que acontecem com os filhos da Anne. É muito mais sobre o que acontece com eles do que com ela. Mas a gente percebe, sim, a questão da maternidade, a questão da família, como, né, os filhos se portam com ela, como o esposo também, e ela com os filhos e com o esposo, como ela lida com um casamento tão longo. Então a gente vê essa fase mais madura da Anne aqui. E assim, por se tratar de um livro que foca mais nos filhos dela do que nela mesma, foi o que eu menos gostei. Não que as histórias sejam ruins, né? Os filhos dela são uma graça. Mas é que eu gosto muito da Anne e eu queria ver sobre a Anne. E esse foi um dos motivos, aliás, foi o motivo que me fez não querer continuar essa série, né? Porque eu imagino que agora, pelo que eu pesquisei um pouco, vai tratar mais dos filhos dela, né? Não, ela vai ficar ali mais como uma personagem secundária. Então, por esse motivo, eu decidi parar nesse aqui mesmo e foi muito proveitoso. Todas as leituras são maravilhosas, cada uma, né, retrata uma fase da vida da Anne que conversa também com a vida real, né? A infância, a pré-adolescência, a adolescência, a fase jovem adulta e uma adulta mais amadurecida. E esses livros é sobre isso, sobre o desenvolvimento de uma mulher desde sua infância até essa fase adulta mais madura, contada com muito bom humor, alegria e dor também. Em cada livro, ela vai fazer novas amizades e ela sempre está ajudando alguém, né? Sempre a trama maior do livro é sobre a Anne ajudando uma determinada pessoa ou pessoas a fazer alguma coisa. É tudo muito poético, né? A gente vê que apesar do amadurecimento da Anne, a sua essência não muda. Ela continua vendo o mundo com esses olhos tão bonitos, né? Essa percepção tão bonita que ela tem da vida e do mundo e das coisas. E aí tem a série Anne with an E, que significa N com E. Isso está no livro, né? Esse N com E está contido no livro, é algo que acontece no livro e que eles decidiram colocar assim na série, né? Uma série da Netflix, que ela tem 3 temporadas, mas que ela retrata apenas o primeiro livro de todos esses. É uma série muito boa, ela foi cancelada, infelizmente, não sei por quê, porque era um sucesso, mas ela era muito boa, é muito bonita, figurino, tudo, a atriz é maravilhosa, e é tão bonito de ver, é um pouco diferente, né? Tem certas similaridades, certas coisas
um pouco diferentes, mas no geral uma série muito boa, muito bonita. Eu gosto muito e recomendo. Então, se você tem interesse, assista também a série Anne with an E. E é isso, se você gostou de algum desses livros, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou dessa resenha, curta, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo grande e até a próxima!